do Senhor, povo de Deus. Você está no Minuto EBD, um minuto de estudo com você. Eu sou Rayane Santana. Vamos agora falar sobre a lição de número 9. O trimestre está passando tão rápido que já estamos na lição de número 9. E a lição de número 9 tem por título A Proteção no Deserto. Vamos estudar? Sim? Então me acompanhe. Lembrando que é importante você estar com sua revista e também a sua Bíblia, que ajudará bastante. Em alguns pontos a revista fala bem por cima, mas nós vamos ler na narrativa bíblica, fala com bastante clareza, ok? Vamos lá. Texto do dia. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem feito. Números capítulo 23, versículo 23. Síntese. O povo de Deus passou por aflições no deserto, mas o Todo-Poderoso jamais os deixou sozinho. Eles puderam contar sempre com a ajuda do Senhor. Antes de prosseguir na lição, eu agradeço pela sua presença aqui assistindo esta videoaula, que é um resumo da aula mesmo, e será no domingo. Mas nós já fazemos o resumo na semana. E eu sempre deixo um versículo a mais, uma explicação de forma diferente, pelo menos eu tento deixar um versículo a mais, uma explicação diferente, mais elaborada, para as pessoas que me assistem entenderem como é que realmente foi. E espero que vocês tenham aprendido algo. Mas é claro que o que fazemos aqui é apenas o básico. É o Espírito Santo que se encarrega de interpretar mesmo aquilo que lemos, tanto na revista quanto na narrativa bíblica. Mas o objetivo aqui é que você realmente aprenda. Se você que está me assistindo frequenta a escola dominical e tem assistido essas videoaulas, Deus te abençoe. Se você é professor e também tem assistido essas videoaulas, Deus abençoe também a sua vida. Agora, se você já é líder de uma comunidade religiosa, pastor, uma pessoa mais estudada, Deus abençoe a sua vida também. E é isso, a todos quanto me assistem, eu agradeço pela presença. E você que chegou até agora, até esse ponto do vídeo, que é a primeira vez que você assiste esse vídeo, um vídeo do Minuto EBD. Então, primeiramente, eu te desejo um bem-vindo. E, em segundo lugar, eu venho pedir para que vocês que assistem os meus vídeos, tanto você que chegou agora, quanto você que já assiste, deixem um like aí no vídeo. Ajuda bastante para que mais pessoas sejam alcançadas. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se gostar da videoaula, deixe um comentário, ajuda bastante. E também, se puder, compartilhe. Compartilhe no grupo do WhatsApp da igreja, não sei, onde você quiser. Fique à vontade. E é isso aí. Deus abençoe a sua vida. Na descrição eu deixarei o Instagram, caso vocês queiram me seguir no Instagram. Algum contato referente a alguma dúvida, não sei. Podem entrar em contato lá no Instagram pelo direct, tá? Assim que for possível eu respondo. E é isso aí, vamos prosseguir na aula. Alguma sugestão também será bem-vinda. Hoje, diferentemente das outras lições, não iremos ler a agenda de leitura, mas o que vai ser diferente das outras lições é que na lição de hoje, a lição de número 9, nós iremos ler o texto bíblico. É um tanto longo, né? Mas é fundamental para entender o que está acontecendo. O texto bíblico está em Números, capítulo 23, do versículo 1 ao versículo 10. E depois também, Números, capítulo 23, do 19, versículo 19 ao versículo 21. Números 23, a partir do versículo 1. Por favor, me acompanhe. Então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. Versículo 2. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera, e Balaque e Balaão ofereceram um bezerro e um carneiro sobre o altar. Versículo 3. Então Balaão disse a Balaque: fica-te aqui ao pé do holocausto, e eu irei. Porventura ao Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar te notificarei. Então foi a um alto. Versículo 4. E encontrando-se Deus com Balaão, lhe disse este: preparei 7 altares e ofereci um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Versículo 5. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: torna para Balaque e fala assim. Versículo 6. E tornando para eles que estavam ao pé do holocausto, ele e todos os príncipes dos Moabitas. Versículo 7. Então alçou a sua parábola e disse:
de Arã me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, 2 montanhas do ocidente, dizendo: Vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, detesta a Israel. Versículo 8. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Versículo 9. Porque do cume das penhas o vejo, e dos outreiros o contemplo. Eis que este povo habitará só entre as nações, e não será contado. Versículo 10. Quem contará o pó de Jacó, e o número da 4ª parte de Israel? A minha alma morra da morte dos justos, e seja o meu fim como o seu. Versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria a ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Versículo 20. Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Versículo 21. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele, e nele e entre eles se ouve o alarido de um rei. Pronto, finalizamos a leitura do texto bíblico. De uma forma direta, esse texto bíblico explica bem. A lição de número 9, que irá falar sobre a proteção no deserto, vai falar sobre aquela passagem em que Balaque, rei dos Moabitas, chama um profeta por nome Balaão para amaldiçoar o povo de Deus, o povo de Israel. Então, na lição de hoje, nós veremos como é que aconteceu isso. Por que Balaque resolveu chamar um profeta para amaldiçoar o povo de Israel. E outras coisas mais. Então, por favor, me acompanhe. Hoje não leremos a introdução, vamos direto para o tópico de número 1. Tópico de número 1, os inimigos. Subtópico de número 1, inimigos que não conhecem a Deus. Frisando bem essa parte, inimigos que não conhecem a Deus. A revista vai começar falando aqui no subtópico de número 1, que toda vez que o povo de Deus cresce e prospera, o mal se levanta para detê-lo. E isso é verdade. Não somente é verdade, como foi que aconteceu naquela época. O povo de Deus estava crescendo e prosperando, crescendo inclusive na fé. Na aula passada nós vimos que a nova geração, porque a geração velha, que passou os 40 anos no deserto, morreram. Então agora já estamos falando da nova geração. E essa nova geração, na aula passada nós vimos que eles deram um salto de fé. Então neste momento, se você ainda não assistiu a aula de número 8, falando sobre as guerras no deserto, é importante. Então vou deixar o link aqui na descrição da aula de número 8 para você assistir e também colocarei o card, tá bom? Aula de número 8, as guerras no deserto. Bom, mas o que nós temos a destacar aqui é que na lição passada foi falado que a nova geração, os filhos daqueles que morreram no deserto, eles deram um salto de fé. E esse salto de fé foi realizado quando eles decidiram confiar no Senhor. Ok? Então, aqui falou que toda vez que o povo de Deus cresce e prospera, o mal se levanta para detê-lo. Realmente, o povo de Deus estava crescendo, em fé principalmente. Ok? A fé daquela nova geração foi desenvolvida através de algumas situações. Por isso que eu peço para que você assista a aula de número 8. Mas o que vai falar aqui no subtópico de número 1? O povo de Deus cresce e prospera e o mal se levanta para detê-lo. Aqui vai falar de Balaque, Balaque, rei dos Moabitas. Balaque, rei dos Moabitas, ele examinando o povo de Israel e sabendo que uma hora ou outra aquele povo ia chegar para detê-lo, para acabar com a cidade de Moabe, para acabar com o seu reino, ele examina o povo de Israel. E ele chega a uma conclusão muito importante. E qual é essa conclusão? Que o rei de Moabe chega, o rei de Moabe é Balaque. Então Balaque chega à conclusão de que o quê? De que a força que aquele povo tem não é uma força qualquer, mas sim uma força espiritual. Mas a questão é que Balaque percebe que a força daquele povo não é qualquer força, é uma força espiritual. Algo que temos a destacar é referente a esse olhar, essa visão de Balaque. Ele foi inteligente nessa visão, mas a inteligência dele, ele usou para o mal, porque ele constatou que essa força era espiritual, então ele pensou de alguma forma para derrotá-los na vida espiritual. Olha que inteligência
Balaque teve, porém foi uma inteligência usada para o mal. Então Balaque constatou que era uma força espiritual e pensou em alguma forma para acabar com a vida espiritual daquele povo. Porque veja bem, se a força deles é espiritual, se eu acabar com a vida deles espiritual, não vai ter mais força. E vamos ver o que mais que a revista vai falar no subtópico de número 1. Porventura, não é isso que com frequência acontece em nossos dias, do cotidiano? O inimigo sabe que Deus age em nosso favor, mas mesmo assim ele tenta arruinar as nossas vidas e impedir a nossa caminhada até o céu. Vai falar aqui que o inimigo das nossas almas, o adversário, ele faz o que o Balaque fez naquela época. Só que a diferença, aqui o próprio subtópico vai falar, inimigos que não conhecem a Deus. Balaque já poderia ter ouvido falar de Deus, mas não sabia a força que esse Deus tinha. Porque quando você ouve falar, embora tenha feitos, embora tenham algumas situações que ocorreram, você só ouviu falar. Então você não conhece profundamente aquilo, você não conhece de verdade aquilo, porque você só ouviu falar. Agora quando você passa por uma situação com aquilo ou com aquele de quem você ouviu falar, aí já é diferente, aí você pode dizer que se conhece. E aqui vai falar que o inimigo de nossas almas, o adversário, age como Balaque. Mas qual a diferença de Balaque para o inimigo das nossas almas? O inimigo das nossas almas sabe quem é Deus, o que ele faz e conhece-o. De fato conhece-o. Balaque poderia conhecer de ouvir, mas o inimigo das nossas almas, ele estava no céu. Ele sabia quem era Deus, ele conhecia realmente Deus. Sabia o que Deus era capaz de fazer. Esse é o ponto que eu quero chegar. E mesmo sabendo o que Deus é capaz de fazer, ele ainda tenta nos destruir, sendo que ele sabe muito bem que Deus nos guarda, que por mais que ele trame, nada de ruim vai acontecer a nós. Por quê? Porque nós temos um Deus que nos protege, mas mesmo assim ele trama contra as nossas vidas. Subtópico de número 2. Inimigo que conhece a Deus. Subtópico de número 2 vai falar que no afã de destruir Israel, lembrando que destruir Israel na parte espiritual, o rei Balaque busca uma ajuda, e essa ajuda que ele busca é justamente a ajuda de uma pessoa que conhece a Deus. Por isso o nome desse subtópico é inimigo que conhece a Deus. Estamos falando de Balaão. Então o rei Balaque busca alguém para destruir a vida espiritual do povo de Israel. Logo então ele chama quem? Balaão. E o que nós sabemos a respeito de Balaão? Nunca ouvimos menções dele anterior até chegar em Números, capítulo 23. Ele surge inesperadamente no livro de Números, mas a Bíblia vai relatar que ele era um profeta. E profeta nós sabemos que é boca de Deus. E Balaão podemos considerar que era a boca de Deus também, porque ele deixa bem claro que ele só vai falar aquilo que Deus falar, independente se for para abençoar ou para amaldiçoar. Eu só falo o que Deus manda. Essa era a política de Balaão. Mas Balaão, ele não era qualquer profeta. Ele era um profeta muito afamado. Então vamos imaginar que há 100 profetas aos redores. E eu preciso de um profeta, independente pro que for. Ah, mas ó, o profeta ali, ele faz não sei o quê. Ó, mas aquele profeta ali se destaca. Nossa, ele é muito comentado, o povo só busca ele. Opa, esse aí mesmo que eu quero. Profeta Balaão, ele era muito afamado. Mas Balaão, ele poderia ser profeta? Sim. Poderia só falar o que Deus mandasse? Sim. Era muito afamado? Sim. Mas ele tinha um problema. E o problema de Balaão era o caráter duvidoso. Vamos ver o que a revista fala concernente ao caráter duvidoso de Balaão. O problema de Balaão era o seu caráter duvidoso. Ele teve a ousadia de orar perguntando a Deus se deveria aceitar suborno para amaldiçoar Israel. E o Senhor lhe disse um não, veemente. Isso está no capítulo de número 22 de Números, versículo 12. No entanto, quando viu que o valor do seu cachê
havia aumentado, Balaão foi perguntar a Deus novamente se poderia amaldiçoar os hebreus. Essa proposta que Balaão recebe, que o cachê dele foi aumentado, está lá em Números, capítulo 22, versículo 17. Então, embora Balaão fosse profeta, embora só falasse o que Deus mandasse, mas ele foi oferecida a ele uma espécie de propina. Então, Deus te deu esse dom, porque querendo ou não, quem é profeta, ele profetiza. E quando você libera uma profecia, boa ou ruim, é algo que vai acontecer. E isso é um dom dado por Deus. Então, Balaão tem esse dom dado por Deus e só falava o que Deus mandava. Mas a questão era que ele tinha esse dom de Deus e foi oferecida a ele uma certa propina. Então você amaldiçoa Israel e eu te dou essa propina. Você aceita Balaão? Então Balaão vai consultar a Deus. Mas o problema de Balaão era o caráter duvidoso. Ele, ao se deparar com uma proposta maior, com um cachê, com a propina aumentada, Deus, que sonda os corações, já sabia o que se passava pela mente de Balaão. Por isso que o seu caráter é duvidoso. Mediante aquela proposta aumentada, ele fica tentado. Vamos ver o que mais aconteceu nessa história? Sobre o tópico de número 3. Os inimigos espirituais. Aqui no subtópico de número 3, vai falar que os principais inimigos de Israel não eram seres espirituais. Os inimigos de Israel eram pessoas de carne, eram seres humanos. Mas a batalha se tornou espiritual por conta daquela visão que Balaque, rei dos Moabitas, ele examinou o povo de Israel e se atentou para isso e descobriu que aquele povo possuía uma força. E essa força era espiritual. Então a questão é que Balaque vê que eles têm uma força e Balaque vai querer mexer justamente naquilo que vai fazer com que aquele povo perca a força. Balaque vai mexer na parte espiritual daquele povo. Então, os inimigos de Israel não eram seres espirituais, eram pessoas de carne, de osso, eram seres humanos. Mas essa guerra se torna espiritual quando Balaque tem essa visão. Então, a batalha agora iria para as trincheiras da espiritualidade. Embora não fosse uma guerra espiritual, mas se tornou espiritual. E Balaque, depois de ter essa visão, ele vai a fundo naquilo que ele decidiu. Ele vai determinado até o fim, fazer com que o povo perca a sua força espiritual. E ele vai mexer na onde? Na fonte da força espiritual. Mas na frente eu irei falar um pouco sobre isso, ok? E aí, Balaque manda chamar Balaão, que é o profeta, e negocia um salário, um cachê com Balaão. Então nós vemos, pela narrativa bíblica lá, em Números capítulo 22, que Balaque envia mensageiros a Balaão, que é o profeta. E ele quer que esse profeta amaldiçoe Israel. Então, Balaque não manda os mensageiros de qualquer forma, manda os mensageiros com um cachê que seria oferecido em troca de que ele amaldiçoasse Israel. E aí, Balaão levanta pela manhã e fala aqueles mensageiros. Está escrito isso no versículo de número 13. Tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Ok. Não muito contente dessa resposta, Balaque, rei dos Moabitas, envia de novo pessoas até Balaão. Só que dessa feita não são mensageiros que vão até Balaão. Balaque manda príncipes, manda pessoas mais honradas do que as primeiras para fazer a proposta para Balaão. E aquela propina que a gente comentou, aquele cachê, Balaque oferece muito mais. E no versículo 17, além das pessoas honradas, mais honradas do que as primeiras, que Balaque enviou a Balaão para o convencer de amaldiçoar Israel,
Versículo 17 do capítulo de Números 22. Vai falar assim: porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Ou seja, o rei Balaque, em outras palavras, falou para Balaão: vem, amaldiçoa o povo e o que você me mandar eu vou fazer. Isso foi somente a proposta. Então, mediante a essa propina aumentada, essa proposta de ser honrado e de ser cumprida todas as suas vontades, como Balaão deve ter se sentido? Mas a questão é que no versículo 18, Balaão fala assim: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Versículo 18, Balaão reconhece que ele não pode transpassar a vontade de Deus. Se a vontade de Deus é que ele não vá até Balaque, ele deve ficar, ele não deve ir até Balaque. Balaão reconhece que Deus está comandando tudo ali. Ele não pode transpassar a ordem de Deus. Mas no versículo 19, ele manda essas pessoas mais honradas dormirem lá e no outro dia ele irá dar a resposta para aquelas pessoas. Porque durante a noite Balaão iria consultar o Senhor. Mas, do contrário da primeira vez que Balaão ora ao Senhor consultando e o Senhor responde, desta feita Balaão não ora ao Senhor consultando. O Senhor, antes mesmo de Balaão orar, vem se manifestar a ele. Isso nós vemos no versículo 20. Vai falar assim: veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens vieram chamar-te, levanta-te, vai com eles. Todavia farás somente o que eu te disser. Encerramos aqui a parte que fala das propostas de Balaão. Mas o X da questão olha que interessante. Na primeira vez, Balaão ora e pergunta ao Senhor se é para ir. O Senhor diz não. Mas desta vez, mediante a propina aumentada, a honra que ele iria receber de Balaque, as promessas que Balaque fez, se Balaão iria. Balaão, ele fala, ele reconhece no versículo 18 que ele não poderia transpassar o mandado de Deus. Mas lembra que o problema de Balaão era o caráter duvidoso? Mediante essa propina aumentada, mediante essa promessa de que ele seria honrado, de que ele teria tudo o que ele quisesse, Balaão deve ter pensado alguma coisa diferente, deve ter se sentido tentado, ao ponto de o Senhor se manifestar a ele. Porque no versículo 19, ele fala: rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Ele falou isso também na primeira vez, mas ele ora ao Senhor na primeira vez. Nessa vez, mediante a propina aumentada, ele manda os homens ficarem e fala que vai consultar o Senhor, mas ele não chega a orar. E no versículo 20, o Senhor que vem a ele e fala: vai, mas só fala o que eu te disser. Mas você acha que essa história termina aqui? Sabe por que o Senhor se manifestou primeiramente a Balaão? Primeiramente, o que a revista diz, porque seu caráter era duvidoso. E uma prova bem grande disso, falando com minhas palavras, mediante aquela nova proposta que ele recebeu de ser honrado, promessas de um rei, cachê aumentado, pessoas nobres vieram até ele, Balaão se sentiu tentado, sim. E uma das teses que eu sustento que ele se sentiu tentado é que, primeiro, o Senhor não esperou ele orar para falar para ele ir. O Senhor falou para ele ir. Antes mesmo dele chamar Deus para perguntar, Deus falou para ele ir. Mas só fala o que eu te disser. E o que sustenta a tese de que Balaão se sentiu tentado, aquelas propostas que ele recebeu, é o que nós vemos mais à frente em Números 22. Que é a passagem do anjo do Senhor e da jumenta de Balaão. Que Balaão no caminho estava na jumenta, e a jumenta vê o anjo do Senhor e desvia. Balaão estava indo. E só Deus sabe, quando ele mandou Balaão ir, no meio do caminho, que Balaão não estava pensando. Será que não estava passando pela mente de Balaão aceitar aquela propina e amaldiçoar o povo de Deus? Sendo que ele falou lá no versículo 18 que só ia fazer o que Deus mandasse.
Mas Deus se manifesta antes de Balaão. E ainda coloca um anjo no caminho de Balaão. E esse anjo, uma das coisas finais que esse anjo do Senhor fala é: vai, mas só fala o que eu te disser. Deus colocou um anjo no caminho de Balaão para reforçar o recado: só fala o que eu te disser. Ou seja, você acha que Balaão se sentiu tentado com aquilo tudo? Você acha que no meio do caminho ele não pensou em mudar, pensou em amaldiçoar o povo de Israel em troca daquela propina? Com certeza. Mas essa é a minha opinião, mediante algumas coisas que eu escrevi na Bíblia. Eu quero saber a sua opinião. Digite aí nos comentários: Balaão se sentiu tentado com a segunda proposta? Sim ou não? Ok? E a revista vai declarar assim acerca de Balaão: Balaão, amando o prêmio da injustiça, negociou o que tinha recebido de Deus. O que ele tinha recebido de Deus? O dom de profetizar. Quando você profetiza, você fala o que vai acontecer no futuro, seja ruim ou bom. Mas o que nós temos a destacar é que isso é um dom, e dom quem dá é Deus. Então Balaão tinha esse dom que Deus lhe deu. Mas a própria Bíblia vai falar que, amando o prêmio da injustiça, ele negociou esse dom, que foi o que ele recebeu de Deus. Ou seja, você tem mais alguma dúvida de que Balaão, mediante essa segunda proposta, ele se sentiu tentado? E o que mais a revista vai falar? A revista vai falar que nós precisamos começar bem e com Deus terminar melhor. Mas Balaão, ao contrário, deixou o diabo encher o seu coração. Olha a decadência deste homem que era um profeta. Antes da proposta, ele era um profeta, era a boca de Deus, porque ouviu o que Deus tinha a dizer e comunicava ao povo, e ele era afamado. Esse era Balaão antes. Agora olha Balaão depois da proposta do rei dos Moabitas. Balaão manifesta o seu caráter duvidoso. Balaão ama o prêmio da injustiça e negocia o dom que recebeu de Deus em troca de propina. E também Balaão deixa o seu coração ser enchido pelo diabo. Olha a diferença, olha a decadência deste homem. Vamos agora para o tópico de número 2. Não cabe encantamento contra Jacó. Subtópico de número 1. Deus se opõe a Balaão. E a pergunta é: Balaão sendo profeta de Deus, por que Deus se colocaria em oposição a Balaão? Por quê? Como surge a oposição de Deus a Balaão? Sabe como surge isso? Lembra que Balaão tinha um problema e o seu problema era o caráter duvidoso? Então isso tudo surge mediante aquela proposta. A segunda proposta foi melhor do que a primeira. Então Balaão aí se encontra em dúvida. E Deus, como ele sonda os corações e é conhecedor de tudo, ele se opõe a Balaão, porque já conhecia o coração de Balaão. Já sabia que ele poderia mudar de ideia e aceitar a propina e amaldiçoar o povo de Israel. E olha a estratégia de Balaque. A estratégia de Balaque foi chamar um profeta. O profeta era a boca de Deus. Então logo, se um profeta amaldiçoasse o povo de Israel, o povo de Israel, sabendo disso, iria tomar posse daquela maldição. Por quê? Se um profeta era a boca de Deus na terra, e eu ouço que a boca de Deus me amaldiçoou, então já era, eu estou amaldiçoado. Olha a estratégia de Balaque. Por isso que ele chama um profeta. O profeta era a boca de Deus, então ele ia pagar para o profeta amaldiçoar. Mas com Deus é diferente. Embora fosse o profeta de Deus, só iria falar o que ele mandasse. Não adiantaria propina. E um dos motivos que Deus se opõe a Balaão é que ele, nesta altura, quando ele sobe na jumenta e vai com a ordem de Deus até Balaque, nesta situação ele já estava com o coração cheio, porque o diabo encheu o coração dele.
Ele já estava também amando o prêmio da injustiça. Amaldiçoar um povo que não era para ser amaldiçoado em troca de propina. E aí, seu caráter duvidoso já estava aflorando. E Deus, como Ele conhece nós melhor do que nós mesmos, Ele já sabia, não só desse caráter duvidoso de Balaão, mas também que ele se sentiria tentado. Se sentiu tentado com aquela segunda proposta. Então ele se opõe a Balaão. Mas de que forma ele se opõe a Balaão? Vamos ver aqui no subtópico de número 1. Vai falar assim: todos aqueles que se levantarem contra o povo de Deus, mais cedo ou mais tarde, vão sofrer oposição da parte do Senhor, como aconteceu com Balaão. Olha só, a jumenta que transportava o profeta viu o anjo do Senhor no caminho e salvou-lhe a vida. Bom, o que nós temos a destacar é que a jumenta de Balaão, ela viu o anjo do Senhor. Aqui na revista não está falando, mas na narrativa bíblica fala que o anjo do Senhor, ele está com uma espada. Então a jumenta vê o anjo do Senhor parado com a espada, a jumenta pensa assim: eu vou arriscar minha vida, vou nada, vou salvar minha vida, vou empacar aqui, nesse caminho, vou empacar. E ela salva a vida, não somente a vida dela, a jumenta acaba salvando a vida de Balaão também. Porque o anjo do Senhor, ele é, como é que eu posso dizer? Ele é impiedoso, ele vem para cumprir uma ordem. Então se aquela jumenta fosse na direção daquele anjo, era morte na certa. Ok? A revista vai falar que diante disso, Balaão ainda questionou o anjo se deveria seguir naquele mesmo destino. Nessa altura nós já estamos em Números capítulo 22, versículo 34. Mas nesse intervalo, em que a jumenta parou e que Balaão questiona se deve seguir naquele mesmo caminho, tem ainda mais coisas. Por quê? A jumenta não parou uma vez no caminho, ela parou 3 vezes. E vocês que são conhecedores da palavra, ou porventura, para você que não sabe dessa passagem, Deus faz com que a jumenta fale. Isso mesmo, um animal falando. Por quê? Explicando de forma bem simples. A jumenta não parou uma vez no caminho, ela parou 3 vezes no caminho. Mas por que ela parou? Porque ela viu o anjo do Senhor com a espada desembainhada. Então se ela fosse na direção daquele anjo, não só ela morreria, como também Balaão morreria. Então a jumenta parou. Então a jumenta parou, Balaão reclamou e bateu na jumenta. Uma vez. Beleza. O anjo do Senhor se põe no caminho de novo da jumenta e de Balaão. E aí a jumenta vê aquele anjo do Senhor com a espada desembainhada e para novamente. Balaão reclama novamente e bate na jumenta. Já estamos na segunda vez. Pela terceira vez, a Bíblia vai relatar que o anjo do Senhor parou no muro, onde não tinha para onde fugir, para onde desviar, nem para a esquerda nem para a direita. Então, dessa vez, Balaão ia ter que compreender por que a jumenta estava parando. Vamos acompanhar na narrativa bíblica? Números capítulo 22, versículo 26. Vai falar assim: então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a esquerda nem para a direita. Versículo 27. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou-se cair debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com a vara. Pela terceira vez, Balaão espancou a jumenta. E aí no versículo 28, o Senhor fez a jumenta falar. E vai falar assim: que te fiz eu, que me espancaste já 3 vezes? A jumenta falou para Balaão, o animal. Foi o Senhor que fez a jumenta falar. E olha só esse detalhe, versículo 28. Então o Senhor fez a jumenta falar, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste já 3 vezes? Versículo 29. Respondeu Balaão à jumenta: porque zombaste de mim, tivera eu uma espada na mão e agora te mataria. Versículo 30. Replicou a jumenta a Balaão: porventura, não sou a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Olha a segunda pergunta: acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? A jumenta fala isso. E Balaão responde o quê? Não. O que eu tenho a aplicar em cima desse versículo que está na Bíblia? Que o Senhor faz a jumenta falar para que a jumenta desperte em Balaão que aquilo não é algo incomum, está acontecendo algo de diferente ali, porque Balaão não percebeu isso. E aí no versículo 31, o Senhor abriu os olhos de Balaão.
E aí Balaão viu o anjo do Senhor e compreendeu o porquê que a jumenta tinha parado 3 vezes no caminho. Vamos ler aqui a narrativa bíblica. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Então Deus lá, mediante a segunda proposta, manda ele ir, porém no caminho Deus sondava não somente de Balaão, mas também o coração, então sabia o que se estava passando ali. E aí mandou um anjo no caminho de Balaão. E olha o que o anjo do Senhor, que estava com a espada desembainhada, vai falar para Balaão: eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. Ou seja, Balaão iria dar atrás. Ele não iria falar o que o Senhor estava mandando, mas sim falar o que o rei queria para ganhar propina. Mas Deus, como já conhecia o coração de Balaão e a mente de Balaão, então Deus manda esse anjo para deixar um alerta para Balaão. E aí o anjo vai continuar falando assim no versículo 33. A jumenta me viu já 3 vezes e se desviou de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado e deixaria ela com vida. Olha o que o anjo do Senhor falou, que mataria Balaão e deixaria a jumenta com vida. Mas, vamos ler o versículo 34. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não soube que estava neste caminho, para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Balaão é um ser incrível, né? Ele reconhece que pecou, porque ele não sabia que o anjo estava no caminho. Beleza? E aí depois que ele fala isso, ele fala, contextualizando, é claro, vou contextualizar agora. Tá bom, anjo, eu pequei, eu não sabia que você estava no caminho, mas agora eu tô vendo que você realmente estava no caminho. Agora, se parece mal aos teus olhos, eu vou voltar a caminhar, tá bom? Vou voltar pro caminho. Ou seja, ele reconhece que pecou, mas fala, eu vou voltar pro caminho. E esse caminho que Balaão estava caminhando era em direção a Balaque. E olha o versículo 35. Tornou o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com estes homens, mas somente aquilo que eu te disser, isso falarás. O Senhor fez questão de lembrar a Balaão: olha, Balaão, não esquece, somente aquilo que eu mandar você falar, você vai falar. E depois desse encontro com o anjo do Senhor, com a espada desembainhada, e o próprio anjo declara que mataria Balaão e deixaria a jumenta com vida, então depois desse intimato que o Senhor deu a Balaão, com certeza ele iria falar o que o Senhor mandou. Mas o anjo teve que reforçar, aqui no versículo 35, mas somente aquilo que eu te disser, isso falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Olha o que a revista vai declarar acerca disso. A jumenta tinha mais visão de Deus do que o próprio Balaão. Sem dúvida, quando se está no caminho errado, o mais correto a fazer é dar meia volta e retornar ao centro da vontade de Deus. Balaão, entretanto, buscava somente a sua vontade, o aumento do seu patrimônio. Por isso o Senhor se opôs no caminho a ele. Por quê? Como a revista disse, Balaão buscava aumentar o seu patrimônio. E para aumentar o seu patrimônio, se ele estava querendo grana, cachê, propina, ele teria que amaldiçoar o povo de Israel. Mas o objetivo de Deus não era amaldiçoar o povo de Israel. Por isso que Deus se opõe no caminho a ele. Subtópico de número 2, Deus constrange a Balaão. Mas a pergunta é, de que forma Deus constrange a Balaão? Vamos ver de que forma Deus constrange a Balaão? Trazendo vergonha e dissabor para a vida de Balaão. Por quê? Porque ele desagradou a Deus.
E como se não bastasse desagradar a Deus, ele desagradou a Balaque, rei dos Moabitas. Por que ele desagradou a Balaque? Porque ele foi chamado, Balaque mandou chamar ele para amaldiçoar Israel. Mas Balaão, pelo contrário, ele fez outra coisa ao invés de amaldiçoar. Deus abençoou Israel pela boca de Balaão. Então a revista vai falar assim, que foram 3 bênçãos proferidas por Balaão, além da última que tratou inclusive da vinda do Messias. Então se nós formos acompanhar na narrativa bíblica, o capítulo de número 24 de Números vai falar das 3 bênçãos que Balaão proferiu a Israel, e a quarta que se tratou da vinda do Messias está na Bíblia. A epígrafe está escrito assim: a profecia de Balaão, a estrela de Jacó. Então essa quarta profecia, que foi a última, tratou inclusive da vinda do Messias, que está em Números capítulo 24, do versículo 15 ao versículo 25, ok? Então olha a importância, olha o porquê que Balaão só poderia falar aquilo que Deus mandou. E a palavra que saía da boca de um profeta tinha muito peso, era muito valiosa. Então, olha a importância aí das bênçãos terem sido proferidas pela boca de um profeta. Tendo em vista que o profeta no Antigo Testamento era muito considerado e era boca de Deus. Aqui nós estamos falando do Pentateuco, ok? Vamos ver o que a revista fala. Vai falar assim na revista que Deus transformou a maldição em bênção, pois o Senhor amava o seu povo. Balaão teve de pronunciar as seguintes bênçãos. Bênção de número 1, o crescimento de Israel. Bênção de número 2, a fidelidade das suas promessas. Bênção de número 3, a lealdade e a santidade de Israel. Bênção de número 4, a força de Israel. Bênção de número 5, nenhum encantamento contra Jacó os alcançará. Bênção de número 6, prosperidade, riqueza e vitória contra os inimigos. Bênção de número 7, Deus enviaria o Messias, a qual daria vitória completa ao seu povo. É claro que aqui está falando das bênçãos de formas separadas, mas foram 3 bênçãos. E neste discurso de 3 bênçãos estão todas estas, ok? Para o tópico de número 3, a força destrutiva do pecado. E o subtópico de número 1 vai falar sobre o caminho de Balaão. Vai falar que Balaão tinha o coração exercitado na avareza. E vai falar também que ele cobrava pelos seus prognósticos, ou seja, ele recebeu um dom que Deus deu para ele, e para falar os prognósticos. O que são prognósticos? Prognósticos indica acontecimentos do futuro, ou seja, para falar o que vai acontecer no futuro, para falar os prognósticos, ele recebeu o dom de graça de Deus, só que ele não vai falar de graça, ele vai cobrar para falar o que vai acontecer no futuro. E uma das características de Balaão, além de ter o caráter duvidoso, é que ele tinha o coração exercitado na avareza. Ele cobrava para falar o que ia acontecer no futuro. Vai falar que ele era um profissional da religião. E olha que interessante. Olha o que a revista vai falar. O caminho de Balaão continua, infelizmente, sendo palmilhado por muitos profissionais da fé, os quais intitulam o dom recebido de Deus como ganha-pão, e com isso cobram cachês astronômicos, comparando-se às celebridades do mundo artístico. Olha a advertência e ao mesmo tempo a aplicação que a revista faz. Balaão era um profissional da religião, recebeu um dom de graça de Deus, mas pelo fato de ter seu coração exercitado na avareza, ele acaba cobrando para falar aquilo que Deus deu para ele de graça. E a revista vai fazer questão de deixar essa advertência e aplicar também que as pessoas que nos dias de hoje recebem o dom gratuitamente de Deus e cobram para exercer esse dom, uma vez recebido de graça,
Conforme a palavra, de graça recebestes, de graça dai. Então, a revista está querendo dizer o quê? Que as pessoas que no dia de hoje recebem um dom gratuito da parte de Deus e cobra para exercer esse dom, seja numa festa, numa igreja, independente do dom, a revista vai deixar essa advertência. Se você se enquadra em uma dessas características que eu acabei de citar, você recebeu um dom de graça e está cobrando para exercer esse dom que Deus te deu de graça, cuidado. Você está trilhando os mesmos passos que Balaão. E está totalmente errado. Por quê? Porque a palavra diz, de graça recebestes, de graça dá. Sem contar a parte de que o talento Deus te deu, mas uma hora ele pode tomar. E que ele deu de graça para manutenção da obra dele, não para manutenção da sua conta bancária. E ele dá um dom para a pessoa usar no reino, de forma gratuita. Não, a pessoa quer cobrar para usar o dom que Deus deu. Sem comentários. Eu, como ser humano, já estou indignado. Imagine Deus, como é que ele não está. E a revista vai continuar ressaltando assim, que é importante ressaltar que dar uma oferta compatível com a capacidade financeira da igreja a um cantor ou pregador, o qual teve gastos diversos para chegar até a igreja, não é um cachê. Trata-se de um compromisso moral e espiritual de quem convida. Entretanto, exigir vultosas quantias em dinheiro para realizar atividades inerentes à fé não parece ser adequado ao crente. Traduzindo o que a revista falou, que uma coisa é você dar uma oferta para aquele cantor ou para aquele pregador que foi pregar na sua igreja. Então vamos usar aqui um exemplo. Eu tenho uma igreja em São Paulo, eu chamo um cantor que vem lá do Amazonas para cantar na minha igreja, na festividade que vai ter na minha igreja. Esse cantor ele não cobra nada, então ele vai ter uma despesa, vai sair do Amazonas e vai ter uma despesa da passagem de lá do Amazonas para cá para São Paulo e vai pregar de graça na minha igreja. Se for cantor, vai cantar de graça na minha igreja. E a revista vai falar que dar uma oferta compatível com a capacidade financeira da igreja. Eu posso dar uma oferta, mas se estiver ao alcance da igreja. Se for uma igreja humilde que não tem condição de dar uma oferta, fica tranquilo que Deus se responsabiliza. Agora, se eu puder dar uma oferta, eu devo dar de acordo com a capacidade financeira da igreja. E é um compromisso moral e espiritual. Aquele irmão não cobrou nada para vir pregar aqui em São Paulo, veio do Amazonas, teve custos, gastou tempo, gastou passagem, deixou sua família lá do outro lado e veio pregar aqui, não cobrou nada. Custa dar uma oferta? E a revista vai falar que não está errado. É um compromisso moral e espiritual de quem convida, dar uma oferta. Agora, outra coisa totalmente diferente é o pregador que vem lá do Amazonas, o cantor que vem lá do Amazonas. Você convida ele para o congresso aqui e ele quer cobrar cachê. Agora que esclarecemos isso, subtópico de número 2, a doutrina de Balaão. Bom, quando falamos doutrina, a doutrina nas igrejas é algo que é ensinado, é uma conduta ensinada para os fiéis daquela igreja. O que nós temos a destacar concernente à doutrina de Balaão é que Balaão ensinou Balaque a lançar tropeços espirituais para o povo de Israel. Lembra que lá no tópico 1 nós falamos que Balaque percebeu que o povo de Israel tinha uma força, que essa força era espiritual. Logo então, se ele quisesse derrotar aquele povo, não adiantaria exército. Ele teria que derrotar aquele povo na fonte da sua força espiritual. Se eu combato a fonte da força espiritual, combater na fonte não vai ter força, muito menos espiritual. Entendeu, né? Se eu vou direto na fonte, não tem como mais ter força. Mas, aqui no subtópico de número 2, do tópico 3, vai falar que Balaão, após ele ter abençoado, porque ele falou o que Deus mandou, e a revista ainda vai ressaltar que foi contra a vontade de Balaão, mas ele falou o que Deus mandou. Então, após isso estar feita,
Balaão ensina Balaque, o rei dos Moabitas, a lançar tropeços espirituais para o povo de Israel. E por que Balaão fez isso? Porque ele ficou frustrado por não conseguir amaldiçoar o povo de Israel. E se ele não conseguiu amaldiçoar, ele não conseguiu ganhar grana. E se ele não ganhou grana, ele não conseguiu aumentar o seu patrimônio. E se ele não fez isso tudo, ele não fez a sua vontade, mas a vontade de Deus. Então estava bem claro que ele não queria abençoar. Ele abençoou porque Deus mandou. Mas então, depois desse fato, ele se encontra frustrado. E aí, ele ensina o rei dos Moabitas a lançar tropeços espirituais para Israel. E que tropeço espiritual seria esse? Sacrifícios de idolatria e prostituição. Lembra que lá no comecinho eu falei que estamos falando aqui de uma nova geração? Não era aquela geração que morreu no deserto. Aquela geração que morreu no deserto, eles desobedeceram a Deus, se prostituíram. Ok, agora a nova geração não passou por essa fase de prostituição, de idolatria. E quando nós falamos de prostituição, não é somente ali o ato carnal. Prostituição também de deuses. Quando eu largo um Deus para servir outro Deus, eu estou me prostituindo. Ainda mais se eu largar um Deus para servir vários deuses. Eu estou me prostituindo. Então, quando falamos de prostituição, não é somente prostituição, o ato carnal, mas também o ato espiritual, de largar um Deus para servir outros diversos. Então, essa nova geração, eles começaram com um salto de fé. Mas aqui, eles foram pegos justamente pela estratégia de Balaque, que percebeu que a força deles era espiritual. E lembra que eu falei que Balaque não pretendia só atacá-los espiritualmente, mas atacá-los na fonte da força espiritual. Então, se era uma força espiritual, essa força espiritual vinha de Deus. Então, Balaque, ele pretendia atacar a fonte. Quando eu falo atacar a fonte, é fazer com que o povo de Israel se aparte de Deus. Deus sendo a fonte da força de Israel, e o povo de Israel se apartando de Deus, eles não teriam mais forças, porque a força vinha de Deus, a força espiritual. Então logo, Balaque poderia derrotar o exército de Israel. Então Balaão ensina isso para ele, e de que forma eles iriam manifestar esses sacrifícios de idolatria e de prostituição. Balaão dá a ideia para Balaque de pegar as moças mais bonitas, as moças moabitas mais bonitas, formosas e adornadas que tivesse, e elas iriam fazer um sacrifício para o Deus deles lá, e iriam conquistar o coração dos hebreus. De que forma essas moças formosas iriam conquistar os corações dos hebreus? É claro, seduzindo estes homens hebreus. E o detalhe é que Balaão fala que além dessas moças moabitas ter que ir lá se deitar com os caras, se prostituir, ainda vão ter que fazer eles apostatarem, negarem o Deus de Israel e servirem a outros deuses. E elas terão que dominar bem esses caras, esses hebreus. Então elas vão lá, moças bonitas, bem adornadas, e Balaão ainda deixa bem claro que tem que ser que tipo de homem hebreu? Jovem e corajoso. Agora entenda o porquê de ser um hebreu jovem e corajoso. Primeiro, para guerra, para lutar, não ia idoso, ia jovem, porque jovem tem disposição. E não vale de nada você ter disposição e não ter coragem, porque se você tem disposição e não tem coragem, você não vai para a guerra. Agora, se você é jovem, tem disposição e tem coragem, você vai para a guerra. Ainda mais com o Deus de Israel, servindo o Deus de Israel. Já era, a guerra tá ganha. Então, olha o que Balaão manda Balaque atacar. Tudo aquilo que Deus abominava, idolatria e prostituição. Tudo aquilo que Deus não queria no meio do povo dele. Balaão deu a ideia para que fosse executado. E essa ideia foi executada. Mas olha a maldade de Balaão. E ele fez isso no momento em que ele estava frustrado. Mas, mediante a essa doutrina de Balaão, que foi
mandar as mulheres para seduzir os hebreus e lançarem sacrifícios, fazerem com que eles apostatassem a fé, deixassem o seu Deus, o Deus de Israel, serviço outros deuses. Essa foi a doutrina de Balaão. A revista vai falar que tem um antídoto para a doutrina de Balaão. Antídoto, quando nós falamos de antídoto, vamos imaginar que há uma praga. E essa praga está se espalhando, mas tem um vírus ou um medicamento que é o antídoto. E você aplicando esse antídoto, se você estava com essa praga, quando você aplica o antídoto, essa praga é cessada. Você está liberto daquela praga. Então, quando falamos de antídoto, é um medicamento, é algo que vai combater aquilo que está se manifestando. E a revista vai falar que as escrituras ensinam o antídoto para a doutrina de Balaão. Ensina o que vai combater a doutrina de Balaão. E sabe o que combate a doutrina de Balaão? É a firme convicção. Aprender com Daniel. Ele assentou no coração. Ele colocou aquilo dentro do coração dele. Era uma convicção, estava firme. Ou seja, eu vou fazer isso, independente do que acontecer, nada vai me impedir. A firme convicção. Então, o primeiro antídoto é assentar no coração. E o segundo antídoto é oferecer o corpo a Deus em sacrifício vivo. E aí já estamos em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Oferecer o corpo a Deus. Então você assenta no seu coração, você decide, você tem uma firme convicção e oferece o seu corpo a Deus em sacrifício vivo. Ou seja, tudo aquilo que for afetar o seu corpo, como seu corpo você está oferecendo em sacrifício a Deus, o sacrifício deve ser perfeito, para que Deus aceite esse sacrifício. Então, logo, se o meu corpo é oferecido em sacrifício a Deus, tudo aquilo que for danificar o meu corpo, tudo aquilo que for prejudicar o meu corpo, uma vez meu corpo estando em sacrifício, eu não devo fazer coisas que prejudiquem o meu corpo. Eu não devo praticar coisas que prejudiquem o meu corpo. Por quê? Porque meu corpo é um sacrifício vivo para o Senhor, ok? E agora vamos para o subtópico de número 3, que é o último. E tem por título assim, o castigo merecido. Vai falar aqui no subtópico de número 3, que o pecado sugerido por Balaão foi consumado por muitos hebreus. Muitos hebreus caíram nas ciladas daquelas moças bonitas, adornadas, que era um sacrifício dos deuses moabitas, porque elas vieram com o objetivo de se deitar com eles, fazendo eles prostituir. E aquelas mulheres não só seduziram os hebreus, como chegaram ao ponto de se casarem com eles, para assim ficarem mais fácil. Eles se prostituíssem na parte carnal com elas, e também a prostituição de deuses, abandonar o Deus de Israel para servir outros deuses. Então elas chegaram a casar com estes homens hebreus. Mas, assim como fala aqui no subtópico de número 3, o pecado sugerido por Balaão alcançou muitos hebreus. Foram 24 mil pessoas que caíram nessa praga. A Bíblia vai chamar de praga e vai deixar bem claro que a praga só cessou por um ato de bravura do sacerdote Finéias. Como foi que aconteceu isso? Vamos acompanhar lá em Números capítulo 25, do versículo 6 ao versículo 8. Do 6 ao versículo 8. No versículo 6 vai falar assim: eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe aos seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Versículo 7. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, versículo 8, foi após o homem israelita até o interior da tenda, e os atravessou, ao homem israelita e à mulher, a ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Então teria morrido muito mais pessoas se não fosse esse ato de coragem e bravura do sacerdote Finéias. E aí a revista vai deixar bem claro que, embora o ato de Finéias tenha poupado a vida de muitas pessoas, pois morreram 24 mil, não morreu mais porque Finéias fez isso, matou o hebreu e a mulher.
Isso causou um grande estrago lá no acampamento. E o detalhe maior é que foi na nova geração. Esse novo estrago foi na nova geração. E aí vai falar que a geração nova seguiu os passos de seus pais, ou seja, tiveram as mesmas condutas que seus pais. Vamos ver o que mais a revista aqui fala. Deus advertiu com veemência a condicionalidade de suas promessas. Para Israel, a total obediência. Se houvesse rebeldia, os estragos seriam rigorosos. Quando falamos aqui de rebeldia, é o ato de rebelar-se contra Deus. Então aqui, pelo fato deles estarem se prostituindo, que não era para fazer, e praticando idolatria, largando o seu Deus e pegando outros deuses, servindo outros deuses, e também a prostituição carnal ali com aquelas mulheres, eles estavam se rebelando contra Deus. E Deus deixou bem claro que haveria castigos. E o castigo aí nessa feita foram 24 mil pessoas mortas. Isso está em Números capítulo 25, versículo 9. Agora, mediante essa lição bem longa e extensa, vamos para a conclusão da lição. Conclusão. A experiência narrada em Números capítulo 25 deixou marcas profundas no povo hebreu, sendo tal fato relembrado posteriormente durante séculos. Nunca devemos nos esquecer das consequências danosas do pecado. Os feitos de homens de estirpe de Balaão deveriam ficar registrados para exemplos aos que vivessem impiamente. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 6. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Romanos, capítulo 13, versículo 12. E essa foi a lição de número 9, a proteção no deserto. Uma lição um tanto longa, extensa, com várias informações, mas foi uma lição muito boa. Se você me acompanhou até aqui, Deus te abençoe. E essa foi a lição de número 9. Até a próxima.